Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Bleach, Seinen Kensen Han, ou A Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Pois é, um nome bem maneiro aí, pra um retorno, inclusive, né, de um projeto que, cara, parecia que não ia chegar nunca, né, porque, olha, demorou muito pra gente ter aí o Bleach retornando, tá? E vamos falar então a respeito aí desses últimos 2 episódios que tivemos aí, né? Infelizmente o Bleach perdeu a votação aí de trazer semanalmente os episódios, mas eu reservei essa quarta-feira pra falar aí o que eu tô achando, né, do Bleach no geral e as minhas expectativas aí para os futuros episódios, beleza? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Primeiramente, a gente fala aqui sobre a história do Bleach, né, que eu acho que é bastante interessante, pelo menos um resumo básico, né? A gente tem aqui o personagem principal, que é o Kurosaki Ichigo, ele que é um ceifeiro de almas substituto, ou seja, basicamente ele tem meio que um trabalho de meio período, onde basicamente ele tem que ajudar as almas ali para ir pro além, pro outro lado de maneira segura, né? Só que na verdade, conforme a história do Bleach vai avançando, a gente vê que o trabalho dele não é tão simples assim, né? Na verdade tem várias ameaças bizarras ali, diferenciadas, que colocam ali o equilíbrio entre o mundo humano e o sobrenatural em xeque o tempo todo, né? E o Ichigo, ele tem que resolver essas tretas aí e descobrir que na verdade existe uma grande organização, né, por trás de tudo isso e tal. Tem toda uma questão ali dimensional envolvendo o equilíbrio das realidades e tal. É uma coisa mais profunda, né? Meio bizarrão. E basicamente o Ichigo, ele tem feito um bom trabalho, né? Ele tem se mostrado um personagem bastante poderoso e surpreendente, já que ele é um amálgama, né, de várias espécies ali. O cara é meio humano, meio hollow, né? Mas ele tem ali algumas características também de Quincy, né? O cara é uma mistureba louca. E isso é bastante útil pra ele, inclusive, já que muitos inimigos são poderosos especificamente contra um tipo só de espécie, vamos dizer assim, né? E o Ichigo, ele consegue ali burlar os pontos fortes e fracos da galera que ele enfrenta, né? Isso é bastante importante. E não só ele, né? Acompanhando aí o Ichigo, a gente tem uma galera também, né? Tem aí o Ishida, que é um Quincy puro. Tem a Orihime e o Shed, né? Que ganharam ali os seus poderes, né? Ao se relacionar ali com o sobrenatural. Inclusive o Shed é o meu personagem favorito, inclusive, dessa galera aí, né? E tem outros ali, como os Shinigamis, né? Que trabalham ali como ceifeiros de almas. Tem os Hollows, que são maneiros pra caramba. Gostei muito da saga dos Hollows, é uma saga muito interessante. Enfim, etc, 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 né? E basicamente nessa nova história que está sendo contada no anime, a gente tem aqui a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que foi um arco muito legal, muito importante na história do Bleach, onde os Quincy, que até então pensavam se estar quase todos extintos, na verdade eles estavam escondidos e se organizaram para atacar a Sociedade das Almas com tudo, né? E aí o nosso menino Ichigo vai ter mais trabalho para lidar com relação ao sobrenatural. Pois é. Então, assim, é uma história bastante legal, cara, na verdade. É bem legal mesmo, como shonen, funciona muito bem. Tem toda uma questão ali de vários personagens, que é um ponto muito positivo do Bleach. Que vários personagens, eles são muito marcantes, sabe? Tem o Zaraki, que é simplesmente muito irado. Ele é o brutamonte mais bolado, um dos mais bolados dos animes, basicamente, né? Tem o Mayuri, que é literalmente um gênio, apesar de muito prepotente, né? Ele vacila, mas ele é muito inteligente e louco, o cientista malucaço ali. Tem diversos personagens secundários também que a gente acaba gostando de ver de vez em quando também. No meu caso, como eu falei, o Shed eu acho muito maneiro. Tem os tenentes ali das divisões, os capitães e tal, é bem legal. Tem a parte ali dos Hollows e tal, os espadas, né? Toda aquela história foi bem maneira. O Aizen, que foi um baita vilão aí, considerado inclusive um dos maiores vilões da história dos animes no geral, né? Então, assim, é uma obra que tem bastante peso, saca? Só que, assim, o Bleach passou por alguns problemas, né? No mangá, especificamente, teve um problema relacionado com essa saga aqui da Guerra dos Mil Anos, né? Porque o Kubo, ele não pôde fazer a história totalmente do jeito que ele gostaria. Ele teve que rushar algumas partes, isso é comentado inclusive pelo próprio Tite Kubo,
porque basicamente ele foi convidado a descontinuar a sua obra. Vou falar de maneira mais bonitinha aqui, né? Mas basicamente é isso. E acontece que ele teve que rushar algumas coisas dessa história da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, que acabou aí ficando muita coisa confusa, algumas lutas ficaram em off, né, como chegaram em tal resultado. Então assim, existe uma certa expectativa, talvez exagerada a meu ver, de que eles vão estender essas partes que ficaram faltando, né, de que eles vão revelar essas partes no anime, sacou? O que pra mim faz muito sentido e seria legal pra caramba, na verdade, porque, né, seria aí um momento propício, vamos dizer assim, pro Tite Kubo meio que completar a sua obra, vamos dizer assim, no anime, né? Não que o mangá não esteja completo, ele conseguiu chegar no final que ele queria, mas ele teve que pular algumas coisas nessa parte final. E originalmente o projeto do Bleach não era pra acabar aí, tanto que ele voltou um tempo depois, através de light novel e tal. Acho que agora tava saindo a saga do inferno, se eu não me engano, agora, no Bleach. Mas basicamente ali, naquele momento que estava sendo contada a história da Guerra Sangrenta, acabou que o projeto foi meio que rushado, né, lá. E no anime a gente tinha um outro problema, que eram os fillers, tá? E assim, eu sei que fillers é uma coisa meio complicada, né, da galera aí ficar meio dividida e tal. O que eu acho de fillers, né, o que eu penso sobre fillers é bastante direto e reto, né. Eu acho que assim, tem fillers que são legais em alguns projetos? São. Mas no geral os fillers eles atrapalham bastante, principalmente quando são jogados de qualquer jeito no meio da série, como foi o caso aqui do Bleach, cara. Que é assim, a maioria deles são super fracos, são horrorosos, não agregam em nada pro Bleach. E ainda por cima eles eram adicionados em momentos em que na história normal tava super empolgante de acompanhar, e do nada os caras cortam e colocam um filler meia boca pra caramba. Isso matou a série pra muita gente, tá? Muita gente dropou do Bleach por causa disso. E aí, eu também fui uma dessas pessoas, inclusive, que foi justamente na guerra contra os Hollows, porque tava muito insano as lutas ali, e teve os momentos, principalmente com o protagonista, inclusive, na luta do protagonista, os caras ficaram metendo um monte de episódio ali de filler que não tinha nada a ver com o herói de Karakura e os caramba. Isso foi deprimente, sério, isso foi horrível. Na época eu tinha dropado lá, tentei ver, mas realmente tava horrível, né? Hoje em dia você pode pular os episódios e tal, né? Agora, pra quem viu aí na sequência, rapaz, direto assim, sem pular nada, guerreiro, hein? Putz grila, guerreiro pra caramba, porque olha, paciência pra ver esses fillers aqui do Bleach. E existe também essa expectativa negativa, né, de que os fillers acabem voltando nessa temporada. Cara, eu vou botar minha fé de que não vai voltar, pelo menos não os fillers daquele jeito, tá? Eu acho que não vai voltar, porque hoje em dia é inadmissível aquele tipo de filler. É uma vergonha, sabe? É literalmente uma vergonha ter esse tipo de coisa adicionado aqui de qualquer jeito, jogar das traças assim, denegrir demais a obra, sabe? Que, poxa, o pessoal tinha tanta expectativa por ela, né? Então acho que acho que não vai rolar não, embora ainda seja um pouco cedo, porque como eu falei, só tem 2 episódios ainda, né, a história aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, poxa vida, né, eu espero que eles não façam isso, né, eu espero que eles não façam isso. Falando aí em questão visual, né, o Bleach ele sempre foi conhecido por ser um dos animes mais bonitos, né, mais bem desenhados, mais bem detalhados da história da época dele. Mas o tempo passou, a tecnologia mudou, o gosto, inclusive visual, dos japoneses mudaram também, né? E hoje em dia a gente tá num período aí onde o 3D tá reinando bastante, com força, né? E não que naquela época já não tivesse, obviamente já tinham muitos projetos que usavam e abusavam de modelagem 3D. Mas no caso do Bleach, né, ele sempre foi conhecido por ser muito íntegro, né? Muito conservador nesse ponto. E acontece que eles sim estão metendo sim um 3Dzão aqui no Bleach, mas particularmente eu não achei tão ruim, tá? Tem especificamente lá no primeiro episódio, por exemplo, quando tem ali alguns Hollows e tal, né? Umas criaturas ali bem com formatos únicos, né? Formatos diferenciados ali, eles meteram um 3D ali em algumas criaturas, mas não tá totalmente feio. Alguns ângulos ficaram realmente meio esquisitos, mas no geral ele não tá totalmente de se jogar fora. Tem outros animes piores aí, inclusive, tá na média, eu diria, tá ok. Mas particularmente eu preferia que não tivesse, né? Eu preferia que os Hollows fossem desenhados à mão, especificamente os Hollows, né? Porque
eles têm formatos diferenciados e ver os traçados à mão fica bem mais legal, fica bem único a coisa, né? Enfim, basicamente eles vieram um monstrinho de massinha de modelar, se você botar em 3D assim fica meio zoado. Mas eles ainda fizeram ali uma boa lapidada e tal nos bichinhos ali pra ficar um pouco menos pior, vamos dizer assim, né? Se deu certo ou não, né? Aí comenta aí o que vocês acharam, né? Da parte 3D ali dos Hollows, né? Os combates estão bem legais, dá pra ver que a maior parte dele é desenhada de realmente à mão ainda. Apesar de ter ali uma movimentação 3Dizada, né? Eles colocaram ali bastante empenho em desenhar os personagens ainda, né? Pelo menos os personagens que valem ainda são ali bem aproveitados, são bem feitos, né? Estão bem bonitos, inclusive. Acho que eles deram uma boa melhorada aí no visual de vários personagens, inclusive. Tô com um pouquinho de medo em relação a alguns poderes que vão aparecer mais pra frente na história, que tem a ver com invocar criaturas, né? Meio que chamar ali algumas criaturas, como por exemplo a arma do Mayuri, por exemplo, né? Que vira ali um bichão e tal. Pode ser que isso aí pode ser um 3D meio bichado aí mais pra frente, pode ser que fique um negócio meio bagunçado. Mas a princípio eu acho que vai ser mediano no máximo essas partes aí. E a ação no geral não tá ruim, sinceramente não tá ruim não, acho que tá até melhor que muito anime aí que eu vi esse ano shonen, né, nesse ponto. Então assim, acho que o Bleach tem aí um caminho bem legal, não tem número de episódios definidos, tá, então vai rolar aí bastante episódio aí ainda, tá. E aquela, né, cara, como é um shonen, né, eu não tô esperando que eles façam a animação do século, né, já perdi minhas esperanças depois de tanto anime shonen zoado visualmente, né? Mas pelo menos o Bleach ele tá sendo bastante mediano aí pra mim nesse ponto, que já é um alívio, já é um salve aí comparado com várias outras obras. Em questão de história, eu espero que eles... espero que o Kubo tenha a liberdade, né? Tenha tido a liberdade, pelo menos, porque já acabou, meio que já rolou, né, o projeto. Mas espero que ele tenha tido a oportunidade de estender os combates, as lutas aí que ele não pôde colocar, né? Explicar um pouco melhor algumas coisas na história aí que não deu na época lá do mangá. Porque agora que tem espaço pra isso, né, seria muito interessante, né, espero que ele também não deixe bagunçado, né, o anime também em questão de história. Mas bom, é isso, o que vocês acham aí, quais são suas expectativas para Bleach, a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, né, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!